Isso pode prejudicar muito lá na frente, né? Muito, porque o INSS, se descobrir, se houver o cruzamento de dados e de informações que você mora fora do país e recolheu, por exemplo, sobre o código 1007, que é o código de contribuinte individual, que não é permitido, porque é apenas para aquelas pessoas que exercem atividade remunerada no Brasil. E aí eles vêm a descobrir que você recolheu de forma errônea, eles podem descartar e desconsiderar. Aí você perde o dinheiro. Você perde, além do dinheiro, você perde o seu tempo de contribuição. Então, você não pode se aposentar. Então, essa dinâmica de olhar a documentação também do segurado que mora fora do país é de grande importância. E pior que só vai descobrir isso, tipo, anos depois, né? Justamente. Apesar que as pessoas têm Conscientizado. conscientizado com um prazo assim. A gente vem notando que realmente essas pessoas têm obtido mais informações agora nas redes sociais, com a internet, porque as pessoas têm realmente procurado, têm essa ânsia de procurar informações também nas redes sociais, e a gente vê que realmente eles já estão sabendo mais. Antigamente, quando atendia um cliente e a gente falava sobre esse acordo, esse tratado de previdência que existia entre Brasil e os outros países, eles não acreditavam, Renato. Não acreditavam. Achavam que é o picareta, isso é uma fraude, isso não existe, essa profissional tá falando coisa que não... Porque realmente faltava informação. Então, aquilo que a gente com a aposentadoria delas ainda, né? E realmente, o que a gente dizia, o que a gente passava de informação, eles nem nos procuravam, porque isso aí não existe. E hoje as coisas vêm mudando muito. As pessoas já me procuram sabendo. É bem diferente. Já com pelo menos o início da informação, com uma né? boa bagagem de informação. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Ah, legal. Deixa eu fazer... Agora eu vou fazer umas perguntas um pouco mais difíceis, Sim. tá? Vamos lá. A gente sabe que nem todo mundo aqui tem documento, que nem todo mundo pode voltar pro Brasil. Isso é uma situação muito delicada. Sim. Vamos criar um cenário aqui, vamos supor... Eu não tenho documento e tal, e tô depositando ali todo mês, fazendo uma previsão bonitinha, porque eu sei que um dia talvez eu vou voltar ao Brasil ou é onde eu vou contribuir. Entendeu? De repente eu não tenho Social Security aqui e tal, eu tô fazendo meu pé de meia, tô ganhando dinheiro aqui nos Estados Unidos e tal, eu não tô trabalhando de forma legalizada e tudo mais. E como é que eu faço pra me aposentar? Eu teria que voltar, no caso, pro Brasil, né? Não, ótima pergunta que você fez. Na verdade, mesmo você morando fora do país e você abandonou seus recolhimentos no Brasil. Você pode voltar a recolher, contribuir para o INSS normalmente, porque você vai ter seu direito lá. Até porque é o teu país. E eu faço como? Isso online? Tem que ter a pessoa lá? Isso é tudo online. Tudo online, legal. Renato. É bem importante que todo mundo saiba. Através de uma guia, que é a Guia de Previdência Social, chamada GPS online, que você pode imprimir, pagar, recolher. Vou te falar uma coisa, uma curiosidade. Eu tinha uma rede de loteria no Brasil antes de vir pra cá, né? Era um negócio da minha família. Eu pegava aqueles carnezão laranja, lembra? Isso. Tinha que preencher tudo à mão. Nossa, eu pagava muito aquilo ali. Nossa, essa época era boa. A gente tinha escritório. Quando a gente tinha escritório lá no... Era no carboninho ainda, né? Duas vias. Nossa. Quando eu comecei a atender os meus primeiros clientes, a gente mexia muito com o carnê do INSS, né? E a gente via as pessoas todas lá com os boletinhos, aqueles calhamaços de carnês, né? Laranjinha. E a gente tinha que fazer o cálculo manual, às vezes. Manual. Então na verdade, eu acho até que as coisas mudaram muito, mudaram para melhor, até porque as pessoas falam, eu preciso ir até o Brasil para resolver qualquer pendência que eu tenho no INSS? Não é necessário. A gente consegue resolver tudo do INSS pelo site do INSS mesmo, que é o DataPrev, né? E dentro do DataPrev, a gente faz o requerimento administrativo e consegue resolver cadastro que está irregular, acerto de vínculo, acerto de recolhimento, período extemporâneo. Às vezes as pessoas têm buraco e lacuna no CNIS. Então, para que a gente corrija esses buracos, a gente vê se há a possibilidade de pagar o retroativo. Também isso é bem importante. Então, tudo online. Então, as pessoas precisam saber que não necessariamente eu preciso ir até o Brasil, eu preciso fazer uma viagem até lá. Não, porque dá para resolver tudo pelo site do INSS. Para receber o Brasilzão, né? Dá todo jeito, né? E uma outra pergunta muito importante que você fez, concomitante, para a gente não perder um pouquinho... o teor do que a gente estava falando, é as pessoas que estão indocumentadas. Isso é muito importante que a gente comente. Então, vamos imaginar que um brasileiro esteja aqui nos Estados Unidos e ele está realmente pagando seus impostos, está declarando seus impostos, tudo certinho. Ele ainda não tem o documento. Aqui nos Estados Unidos, Renato. Isso é bem importante que a gente comente com as pessoas que estejam nos assistindo. Esse período que o brasileiro está declarando os impostos, ele vai computar para fins de aposentadoria quando ele se regularizar. Olha que bárbaro isso. E ninguém sabe.
Então, a gente pega muito cliente que fala assim, eu fiquei 10, 12 anos indocumentado, ilegal. Mas eu pagava o meu tax, eu pagava certinho todo ano. Quando a gente pega o extrato do Social Security, muitas vezes ali não está constando o número de créditos que essas pessoas realmente recolheram. Mas a gente pode pegar as declarações do imposto de renda, averbar dentro do extrato do Social Security e essa pessoa acaba tendo os créditos necessários, desde que tenha a idade elegível e da entrada no pedido quando se torna legal. Então, isso é bem interessante. Não é perdido. Então, a gente tem que passar essas informações para as pessoas. É a importância de fazer as coisas certas, da forma correta, né? Sim. Né? E vamos lá, outra coisa. Eu sou idosinho, já tô... Eu sei que depois de algum tempo, você tem que fazer aquelas provas de vida. Não sei se ainda existe isso. Existe. E como é que você faz estando aqui? Existe. Mas a prova de vida mudou muito também. É necessário fazer, mas agora a obrigação não é mais só do aposentado ou pensionista. Sim. Agora é dever do INSS fiscalizar. Então, como tem esse cruzamento de dados, esses cruzamentos de informações que acontece né, entre a Receita Federal, Previdência Social... eles acabam sabendo se a pessoa está viva ou não. Através de um RG, através de um CPF, através até da declaração do imposto de renda, carteira de vacinação. Então, há mecanismos deles descobrirem se a pessoa está ou não viva. Existe uma forma de fazer por aqui? Tipo, no consulado, por exemplo? Existe também. Mas, antigamente, é o que as pessoas também faziam, né? Ou elas pegava avião para ir até o Brasil, ou elas passavam procuração para algum parente, ou elas iam até o consulado. Mas hoje as coisas mudaram. Então, o dever é do INSS fiscalizar e fazer essa prova de vida automática. Não fez, o segurado vai receber uma cartinha, uma comunicação dizendo: tem alguma inconsistência na sua documentação, a gente precisa que você regularize para saber se você está vivo ou não. Aí, depois dessa comunicação é que a gente tem que tomar as medidas cabíveis. Mas pode ser feito no próprio consulado. Legal. E hoje, qual seria o teto para se aposentar? Ótima pergunta. Bom, vamos começar no Brasil. No Brasil, hoje, no máximo, a pessoa vai receber 8.150, tá? Então, é o teto máximo da Previdência Social. O mínimo é R$ 1.600, mais ou menos, para que a pessoa tenha uma noção. Contribuiu muito pouco. É o mínimo do mínimo. Mas tem também um valor para quem nunca contribuiu também, né? Tem. É chamado um benefício assistencial ao idoso ou deficiente, chamado LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Esse benefício é para quem nunca contribuiu ou contribuiu muito pouquinho, Renato. É abaixo desse 1.600? Não. Aí vai receber o salário mínimo, que é os 1.600. Nunca ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, o salário mínimo é o mínimo. Nossa, tá? Menos que isso, não. E o teto na faixa dos seus 8 mil. Nos Estados Unidos, para quem mora aqui, é bom que saiba que não existe mínimo. Então, é muito triste, porque às vezes a gente pega um cliente que ele vai receber $300 de aposentadoria mensal. Muito baixo. Enquanto que existe o máximo, que é em torno dos seus $5.000. Mas aqui também o país incentiva a prosperar também, né? E a previdência complementar, que é a privada, o que a grande maioria faz também. Se tu chegar a esse ponto também aqui, poxa, pelo amor de Deus, né? Eu ficava no Brasil. Sim. Não é verdade? Tá, vamos lá agora. O mesmo cenário ainda, a gente não inverteu. Ainda sou brasileira, ainda estou pensando na aposentadoria do Brasil. Tá certo. Tá? Hoje, faz um cenário. Eu sei que cada caso é um caso e tudo mais, mas qual o seu conselho? Vamos supor, a pessoa veio com 30 aqui. Vamos supor que ela vai se aposentar com 60? Seria mais ou menos isso? Uma média? Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil. No Brasil, o homem é aos 65 anos e a mulher é aos 62. Tem essa diferença. Então, vamos fazer o homem. Assim. Ele veio para os Estados Unidos com 30, né? Só que ele veio com 30, aquele mesmo cenário. Certo. Na verdade, não faz diferença. Ser documentado não é documentado porque a gente está falando de Brasil. Chegou com 30, já começou a ganhar dinheirinho ali em dólar. A gente sabe que para quem vai mandar para o Brasil é um valor muito mais alto, né? Qual seria um plano ideal para uma pessoa média, assim? Eu sei que vai de caso a caso, mas quanto você aconselharia, não só um exemplo, de quanto ela teria que aportar por mês ali nessa previdência, para ela se apostar com um valor legal? Tá. Tudo vai depender qual das 5 regras de transição esse brasileiro vai querer se enquadrar. Vamos supor que seja a idade. Se for por idade, nem sempre a idade é vantajosa. Nem sempre. Cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que ver a média aritmética desse brasileiro durante o período que ele contribuiu e qual foi o valor. Porque nem sempre você recolhe sobre o máximo. Nem sempre você recolhe sobre o mínimo. Você, às vezes, tem aquela média aritmética. Vamos só para simplificar. Supor que ele tenha começado a trabalhar com 20, né? E salário mínimo até os 30.
Sim. Então, contribuiu um salário durante 10 anos. 10 anos e sobre uma média aritmética aí de o quê? De mais ou menos um salário mínimo? Um salário de mínimo. Um salário mínimo.